100 sites, só em Manaus. Já? Boa tarde, estamos no ar. O nosso técnico aqui avisou já tarde que a gente estava no ar, mas nós estamos começando a entrevista desta segunda-feira com o deputado Silas Câmara. Nessa rodada de entrevista que a gente está trazendo aqui os candidatos, os deputados que já atuam, né, no Parlamento Nacional, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, e alguns candidatos também que representem os partidos. Nós estamos trazendo aqui para um bate-papo. Queremos ouvir as ideias, queremos tirar dúvidas em relação ao que pensa o deputado sobre determinados temas. E nesta segunda-feira a gente então convidou o deputado Silas Câmara. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Valmir. Obrigado a toda a sua equipe. Prazer muito grande poder estar conversando com toda a sua audiência nas mídias sociais. Portanto, um abraço aí. Parabéns por essa ferramenta poderosa e republicana e muito importante para a informação das pessoas que estão acompanhando essa programação. Deputado, quando começou aí a campanha eleitoral, o pessoal já fez um banner com a foto e o nome de todos os deputados que votaram no impeachment e que colocaram o Temer lá na presidência. E o senhor está lá, né, como uma pessoa que fez isso. O senhor se arrepende de ter trocado a Dilma pelo Temer? Não, não me arrependo não. Até porque não dá para dizer que o que o Brasil está passando hoje não é consequência daquilo que a Dilma fez. Portanto, se ela continuasse fazendo, poderíamos estar muito pior. Hoje, pelo menos, nós temos os pilares da nossa economia praticamente reconstruídos, embora a falta de estabilidade política dê ao governo oxigênio para que ele possa avançar. Tanto é que quando o governo estava minimamente estabilizado, você viu que nós chegamos a cair até para 10 milhões de desempregados. A economia super estável e mesmo com toda essa instabilidade política que se encerrará no dia 7 de outubro, nós temos um Brasil um pouco melhor do que aquele que lá atrás estava, né? E, portanto, eu tenho certeza absoluta que fica, inclusive, pedagogicamente uma lição de que presidente da República, como governadores, como prefeitos, como todas as pessoas que compõem um quadro do executivo após uma eleição, tem que pensar em fazer a coisa certa e também se preocupar principalmente com o povo. Pois é, mas a coisa certa é o quê? O senhor é a favor, por exemplo, das medidas que o Temer adotou, como a emenda que congelou os gastos públicos? Na verdade, todas as medidas que foram tomadas não foi do Temer, foi da equipe econômica em função de um momento que o Brasil vivia. Todas as pessoas sabem que tudo aquilo que foi feito poderá e até acho que deverá ser, pelo próximo governo, desfeito em função de um novo momento econômico. Essa questão do congelamento dos gastos por 20 anos, o senhor acha que pode ser refeita? Lógico, pode ser refeita. Todas as leis que são aprovadas podem ser reanalisadas para um novo momento político e econômico que a nação vai viver. Eu espero que a população escolha certo o presidente da República, o próximo, para que nós possamos ter as condições políticas e econômicas de fatos como esse, atitudes ou iniciativas legislativas como essa, que na mente das pessoas causaram uma limitação, sejam revistos com tranquilidade. O novo parlamento, seja ele no Senado como na Câmara Federal, terá uma nova composição. E nessa nova composição, um novo momento econômico. E tenho certeza absoluta que tudo aquilo que naquele momento era necessário passará a ser reavaliado para o Brasil que nós esperamos ter após outubro de 2018. O senhor faz parte do Centrão, né? O seu partido faz parte do Centrão e está coligado com o Geraldo Alckmin para a presidência da República. A forma como foi feita essa composição para o apoio do Alckmin está sendo muito criticada pelos opositores, até por conta do que a própria imprensa disse naquele momento, que os ministérios já estavam sendo distribuídos ali durante essa composição. Não é muito a mesma coisa que a gente tem visto nos últimos anos? Olha, primeiro que não é verdade. Quem já ouviu falar... É porque está muito complicado essa generalização da política, né? Todas as pessoas estão sendo niveladas pelo
abaixo do chão, né? E se tem uma coisa que as pessoas não podem dizer que o Geraldo Alckmin representa, é um tipo de administração que não se dobra para esse tipo de negociação. Tanto que assisti agora recentemente o debate e tenho visto as entrevistas, ele tem sido muito duro no aspecto da filosofia em que ele vai adotar para, por exemplo, a composição das agências reguladoras, os novos ministérios e etc. O nosso modelo político, ele naturalmente, ele empurra, vamos dizer assim, o executivo, o próximo governo, para uma governabilidade que deve se adotar a acessão de pessoas, tanto aos ministérios como para o governo em si, seja ministro ou não, que tenham capacidade técnica para fazer. Eu tenho muita esperança que o governador Alckmin, que no futuro, se assim a população desejar, poderá ser o próximo presidente da República, ele adote esse critério de olhar o perfil e também o quadro no que diz respeito à capacidade técnica que essa pessoa representa. O Alckmin tem pregado como uma medida que tem que ser feita imediatamente a reforma política. Sim. Né? Agora, essa reforma política, a gente vem ouvindo isso desde Fernando Henrique Cardoso. Verdade. Tem que fazer a reforma política. Verdade. E até hoje não se fez. Existe uma má vontade no Congresso Nacional para fazer a reforma? Na verdade, eu, por exemplo, estou no meu 5º mandato de deputado federal, eu posso lhe assegurar que todas as reformas políticas, quanto mais complicado e quanto mais complexa ela é para, por exemplo, a gente reduzir o número de partidos no Brasil, mais me agrada. Eu votei a favor do voto majoritário proporcional, portanto, tem mandato quem tivesse voto. Eu votei a favor das cláusulas de barreira, que eu acho que esse é o único remédio para a gente poder evoluir para uma democracia mais consistente. Eu sou contra a análise de novos partidos da forma como estava, tanto que votei também a mudança que hoje a legislação já impõe para a criação de novos partidos. Quando você colhe a assinatura, a pessoa que está afiliada num partido não pode assinar aquela outra criação de outros partidos e outros desdobramentos que criaram alguns tipos de trava para que a gente pudesse disparar, vamos dizer assim, o amadurecimento da nossa democracia a partir daquilo que é consistente. É inadmissível 37 partidos estarem hoje disponíveis para disputar a eleição e você viver essa sopinha de letras que a cada eleição você tem que passar por ela. Portanto, o grande desafio de uma reforma política é fazê-la no momento certo. Acho que o Geraldo Alckmin propõe, se você observar, é o único que propõe isso. Eu não vi Álvaro Dias falando nisso, vi Bolsonaro falando nisso, não vi Ciro falando nisso ainda. Então, ele propõe que já nos primeiros 6 meses, algo consistente, inclusive com uma consulta popular, seja implantado no país para que a gente possa ter um modelo político que, de fato, dê mais segurança a quem está vivendo esse novo momento que o Brasil passa a ser desenhado agora. Eu tenho feito essa pergunta, é uma pergunta que eu vou fazer a todos os parlamentares que estão atuando hoje, né, os deputados. O político deve ter data de validade, ou seja, o senhor acha que é justo que o político possa se reeleger quantas vezes quiser? Não deveria ter um limite? Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Você me dá uma oportunidade para falar com os nossos amigos que estão nos acompanhando, que é muito simples. Eu, pela graça de Deus, em 98, me propus a concorrer à eleição para deputado federal e venci a eleição com 38.712 votos. 4 anos depois, eu disputei uma nova eleição. Tive 72 mil votos. 4 anos depois, portanto, 8 anos do meu primeiro mandato, fui candidato novamente, tive 104 mil votos. 4 anos seguintes, novamente, 127 mil votos. E na última eleição, quase 166 mil votos. Quero lhe dizer que eu sou a favor de que a população diga o que pensa de quem está disputando a eleição. No meu caso, especificamente, eu não tenho procuração para falar pelos outros, mas digo para você que eu tenho uma alegria muito grande de dizer que, como diz a palavra, que a gente deve se propor ou se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Acho que quem aprova a política é o povo e desaprova é o povo. Eu sou o único caso, e você pode pesquisar, na história republicana do Amazonas,
que em 5 eleições consecutivas tive um crescimento dado pela população de 30% dos votos. Nesse caso específico, eu sou a favor de que o político tenha, sim, uma oportunidade. Agora mesmo, recentemente, se você me permite, eu estive em São Gabriel da Cachoeira e, depois de 7 reuniões, alguém me perguntou, isso é simples, dia 7 vai ter uma nova eleição e ninguém leva um revólver na cabeça de ninguém para dentro da urna para dizer vota em quem quer que seja. Certo. Então a população tem toda a liberdade de escolher. No meu caso, eu tenho a consciência muito tranquila de que o nosso trabalho tem sido confirmado por Deus e pelo povo. Eu faço essa pergunta porque, na minha concepção, deveria haver um rodízio maior entre... A gente vê parlamentar que está 7 mandatos, tem parlamentar 10, com 9, 12, 10 mandatos, né? E, enquanto que tem outros que não conseguem chegar. E tem um outro fator, deputado, que quem está no exercício do mandato tem facilidades, inclusive, para se apresentar melhor ao eleitor, né? Que o candidato que não tem mandato não tem. Por exemplo, eu fiz um levantamento sobre essa legislatura, fretamento de aeronaves, gasto com fretamento de aeronaves. A gente sabe que esses fretamentos são principalmente para visitar o interior do estado. Suas bases. Né? Então, todos os deputados gastaram 1.676.000 com fretamento de aeronaves de 2015 até agosto desse ano. O Silas Câmara é o segundo que mais gastou. Fica atrás do Átila Lins. O Átila gastou mais do que o dobro do senhor. O senhor gastou 431 mil reais com fretamento de aeronaves nessa legislatura, né? Isso não favorece o candidato, ele estando nas bases? Deixa eu te falar. É muito simples. Se eu fosse um deputado que não voltasse ao meu estado, nem às minhas bases políticas, para prestar conta do meu mandato, a pergunta estaria sendo ao contrário. O senhor não acha que é uma vergonha o senhor estar em Brasília há 4 anos, não ter voltado uma vez no seu estado, nem a nenhum dos municípios que lhe deu alguma votação, para você ver menos se tem buraco lá, se a saúde está funcionando, se a educação está funcionando ou não? E eu ficaria envergonhado nesse caso, porque, de fato, o parlamento permite que o deputado interaja, até porque a democracia tem esse perfil de ser uma ferramenta dinâmica da representatividade. Então, você não tem como falar em Brasília, em defesa de uma boa telefonia celular, por exemplo, no interior do estado, ou a falta de cobertura da internet, que é uma vergonha no interior do estado, se você não lá for para poder receber da própria população e observar no seu próprio aparelho que isso é uma vergonha. Então, na verdade, eu quero dizer para você que esse indicativo que você tem aí financeiro das minhas despesas com aeronave, talvez seja metade do que eu gastei, porque todos sabem que eu sou um deputado federal que não viajo apenas minhas bases políticas. O Amazonas tem 61 municípios e quase 8.000 comunidades organizadas. Dessas todas eu conheço 3.000 pessoalmente e vou a todos os municípios pelo menos uma vez a cada ano. Já cheguei a 3 vezes em cada município. E o meu objetivo único é esse. Você não sabe a paz que eu tenho quando eu estou em qualquer comissão permanente da Câmara ou qualquer comissão especial, ou quando eu estou no plenário da Câmara que quero falar sobre qualquer tipo de assunto, o domínio que eu tenho daquele assunto por poder dizer, eu fui lá e vi isso está acontecendo. E em se tratando de Amazonas, Valmir, aí é um desafio muito maior. 1,5 milhão mais de quilômetros quadrados, tá certo? Com uma população extremamente desafiadoramente tentando sobreviver, né? Um estado em que quase que 90% da sua economia está concentrada na capital, um modelo econômico que engessa os municípios e se desenvolver, inclusive, no aspecto ambiental. Portanto, eu digo para você que eu não acho desproporcional. Eu vou te dar uma informação aqui muito legal de você poder abalizar. Em 98, eu fui candidato a deputado federal pela primeira vez. E existiam bicho-papões históricos da política. Por exemplo, eu venci aquela eleição, a vaga do Euler Ribeiro, que era ex-secretário e tal. E tu sabe de uma coisa? Eu me propus a andar ao interior do estado do Amazonas. Na minha primeira eleição, eu saí da boca do Rio Javari, lá em cima no Solimões,
Fiquei 16 dias no canoão de 11 metros, fundo raso, com rabeta, visitando desde Santa Fé, a primeira comunidade Javari Adentro, até Tefé, para poder fazer o que eu estava me propondo a fazer. E não foram poucas as vezes que eu já fiz isso, mesmo às vezes com mandato, porque nem sempre você tem dinheiro para pagar avião. Cansei de ir para Itacoatiara e de lancha ir até Iamudá, gastando na época de cheia 4 horas e 15 minutos de lancha, de voadeira direto, depois você vem pingando comunidade por comunidade até Itacoatiara de volta. Então, na verdade, quando a pessoa é vocacionada e ela quer fazer, eu te garanto que ela não pode deixar que uma gilete no chão deitada seja um obstáculo para não conhecer a realidade do Estado. Acho, ao contrário do que pensam, que é um desafio muito grande para quem não conhece o Estado do Amazonas, não se dedicou a aprender, de repente dizer, não, sou candidato a deputado federal hoje e amanhã quer se eleger com um discurso vazio da facilidade de bater. Mas se você for perguntar para esta pessoa o que ela pretende de fato fazer em Brasília e as respostas que ela lhe der, você vai ver que na contramão do que é possível ser feito não se faz, aí você vai entender que a pessoa não se dedicou, não se preparou para aquilo. Então, esse é o nosso objetivo quando você vai para o interior do Estado do Amazonas. Eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito dos candidatos que estão postos, né, para deputado federal, e alguns dizem o seguinte: o deputado Silas Câmara tem a seu favor ali a igreja, né, a Igreja Assembleia de Deus. Os seus votos vêm desse público, dos fiéis da igreja? Olha, boa parte dos meus votos é natural que venham. Eu vou fazer uma pergunta para quem faz essa pergunta ou quem faz isso. Você, sendo candidato, a sua família votaria em você? Se você não tiver o voto da sua família, você não tem habilitação para pedir voto das outras famílias. Então, é muito natural que na sociedade moderna, você que faz parte de segmentos organizados da sociedade, este segmento possa ser o abalizador e o avalista, inclusive, da sua proposição. Os princípios, as bandeiras que regem a vida de um ser humano que se propõe a fazer política são extremamente importantes para a população analisar se ele tem ou não preparo para defender aquilo que ele se propõe. Eu acho que um fato muito legal, vou me te dizer, é que eu estou há 20 anos na vida pública. Não precisei trocar de família, não precisei trocar de igreja, não precisei trocar de fé e nem precisei trocar daquilo que eu acredito, que, por exemplo, é estar onde o povo está, perto do interior do Estado, para poder me eleger deputado federal. Ao contrário, o que eu me propus, naquilo que eu me aprofundei, reafirmando a confiança de quem me deu a oportunidade, isso me habilitou para crescer. E hoje eu posso lhe dizer que, sem dúvida nenhuma, uma boa parte, mas uma excelente parte daqueles votos que hoje eu obtenho a cada eleição, vem não só da minha fé, mas principalmente do meu trabalho. O senhor estava ali naquele grupo que defendeu a revogação daquele decreto do presidente Temer, que tirou os incentivos fiscais de um setor da Zona Franca de Manaus, né? Isso. O xarope de concentrado. Isso. Os ataques da Zona Franca de Manaus têm sido frequentes, inclusive nesse governo, sim, que é um governo que tinha o apoio de vocês, né? Lógico. O senador Omar Aziz falou em traição, disse que foi uma traição, sim, do presidente Temer. Como é que vocês estão lidando com isso? Que ainda não foi revogado, né? Na verdade, nós estamos lidando com as ferramentas que a democracia e o modelo de governo atual nos permite ter. Primeiro, com muito diálogo. Todos acompanharam uma reunião muito importante na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, onde estiveram lá todos os ministros envolvidos na portaria, ou no decreto, na verdade, e representando o presidente da República, como tiveram também, antes dessa agenda na casa do Rodrigo Maia, lá na sala de reunião do PRB, quando o presidente Temer, de viva voz, disse que ia ser reavaliado o decreto e que nós nos preparássemos, então, para esta reunião que eu acabei de dizer na casa do Rodrigo Maia, que não deu fruto nenhum. Depois do diálogo intenso, resolvemos fazer um enfrentamento legislativo, que é o que a lei nos permite, que é o PDS, o Projeto de Decreto Legislativo do Senado, que foi apresentado pelos senadores, aprovado tanto na CCJ como no plenário, e hoje está tramitando na Câmara dos Deputados. Nós temos uma promessa do presidente Rodrigo Maia
de que se o governo federal não apresentasse uma proposta de entendimento com o Polo de Concentrados e com a Zona Franca de Manaus, que ele pautaria o PDS, no caso da Câmara PDC, para nós confirmarmos a votação do Senado e derrubar o decreto. A tramitação de um projeto na Câmara é muito mais difícil do que no Senado, né? Não, na verdade, quando o presidente quer, é mais simples, porque você dá um exemplo para ti. Em 2015, uma portaria interministerial da ministra Cátia Abreu e da ministra Isabela Teixeira, portaria 192, derrubou o defeso e acabou com o seguro-defeso, prejudicando 128 mil pescadores e pescadoras no Amazonas. E naquela época, o remédio legislativo, depois de tentarmos o entendimento e não conseguir, era um PDC, Projeto de Decreto Legislativo da Câmara. Eu apresentei o 238 e consegui aprovar numa semana. Na verdade, a Câmara dos Deputados funciona muito com essa questão da movimentação a partir do Conselho de Líderes, do centro de decisão da Câmara dos Deputados. Muita gente, às vezes, nem entende isso. Acha que, às vezes, todo mundo é massa de manobra. Não é massa de manobra. A Câmara tem suas instâncias de debate até chegar no Conselho de Líderes e dar prioridade, porque tem 54 mil leis tramitando na Câmara dos Deputados. 54 mil atualmente. Então, é complicado. Agora, é um desafio. O que o senhor pensa do futuro da Zona Franca de Manaus? Olha, a Zona Franca de Manaus ela já é um modelo econômico que sofre ataques já há algum tempo. Todos concordam, governador, prefeito de Manaus, economistas, cabeça pensante da área econômica do Amazonas, sabe que o futuro do modelo econômico, ele precisa se aprimorar, ele precisa evoluir. Ele precisa, por exemplo, seguir um caminho diferenciado na biotecnologia, na verdade, que é hoje uma ferramenta poderosa que pode, inclusive, potencializar a nossa economia infinitamente mais do que a própria Zona Franca de Manaus. Mas todos também sabem que essa é uma transição que ela demanda, tanto quanto demanda o modelo através do incentivo fiscal, um novo olhar em termos de prioridade para investimento muito grande. Agora mesmo o CBA sai do ostracismo e passa a ser OS, quando a gente vai possibilitar captação de recursos para pesquisa, ciência e tecnologia, através da captação dos recursos de P&D das próprias indústrias. Isso é uma janela que se abre para uma discussão de um novo modelo econômico. Então, eu acredito que o futuro vai ser a gente poder trabalhar com o que a gente tem de melhor, que é o meio ambiente e a nossa preservação ambiental. O senhor é um homem que, como disse, conhece muito bem o interior do Amazonas. E a gente sabe que os municípios têm, em termos de desenvolvimento, está muito aquém daquilo que qualquer pessoa gostaria que estivesse. O nosso índice de desenvolvimento humano em alguns municípios é dos mais baixos do país. Por que o Amazonas não consegue avançar, deputado? Por conta das cabeças pensantes que vamos dizer assim, precisam se modernizar. Eu quero dizer para você que eu apoiei o atual governo que está. E às vezes as pessoas têm dificuldade, de entender, você apoiar e deixar de apoiar. A democracia nos dá essa janela de salvação para aquilo que você gerou expectativa e não aconteceu. Eu acredito, falo do governo amazonino. Exatamente. Eu acredito muito que nós precisamos modernizar a forma como a gente vê a economia do interior do estado do Amazonas. Esses índices sociais de desenvolvimento, etc., do interior do estado do Amazonas, está intimamente ligado com a fórmula como o governo do estado e o governo federal lida com as administrações públicas municipais, no meu entender. Porque é muito fácil você liberar um recurso, por exemplo, para a saúde do interior do estado, por uma aliança política ou por uma agenda de governo, sem que você peça um retorno do administrador baseado nesses estudos que todo mundo tem. Então, muito bem, se você chama hoje um prefeito para você conversar com ele sobre saúde pública, ele traz uma pauta. E essa pauta, obviamente, depende de dinheiro para ser investido para que ela possa se cumprir. Não custaria nada, e eu já venho dizendo isso, não sou a voz que clama no deserto, não, mas eu venho dizendo há tempo que está na hora dessa pauta ter uma reciprocidade baseada em alguma coisa que dê ao prefeito pelo que ele lutar.
Eu sou a favor, Valmir, que toda pessoa tenha que ter um ideal e tem que ter uma perspectiva de objetivo. Então, vamos lá. Não, tu precisa de 1 milhão para investir na saúde, tudo bem, eu tenho dinheiro para te dar, vou fazer o convênio contigo, vou dividir isso em X etapas, e nessas etapas eu quero que você ataque esse problema. E este problema que eu estou te dizendo que você tem que atacar, para você, porque não basta só dizer isso, tem que dar, para você poder ter o retorno do enfrentamento desse problema, os pontos estão aqui, ó, é isso aqui, ó, isso. Se a tua administração priorizar isso, você vai ter vamos dizer assim, um avanço desses números. E essa relação ela não existe, ela é sempre muito política, né? Você vê agora no interior do estado do Amazonas aí, que depois de 20 anos praticamente, na minha avaliação estava avançando tanto, agora você vê o desespero político tentando dizer que a salvação do interior do estado do Amazonas é você dar 80 mil rabetas. É óbvio que não é. É óbvio que não é. O Amazonas precisa olhar para frente. Mas essa prática ela tem sido recorrente, né? Praticamente todos os governadores que passaram, desde a Amazoniana, e agora ele volta a fazer de novo, tem feito isso. Mas vamos combinar que nada é em 1 ano e 2 meses, né? Você tem um governo de 4 anos que tente fazer uma estruturação do setor primário a partir de um estudo profundo que dê base, inclusive científica, estatística e econômica, para você fazer tudo bem, mas fazer, inclusive atropelando a lei eleitoral, a ponto de o promotor dizer não faça e o caba ir fazer e ainda tocar foguete, é meio complicado. Agora, deputado, a gente quando fala em melhorar a qualidade de vida das pessoas no interior do estado, a gente pensa sempre no governo. O governo é o culpado, mas eu falo de iniciativas, eu vou citar um exemplo aqui. Eu fui em 2 comunidades de Tefé recentemente, eu acho que faz 2 anos, né? Não é tão recente assim, mas na primeira comunidade que eu visitei, o pessoal não tinha um banheiro ali para as crianças fazerem suas necessidades. Era uma casinha de madeira com um buraco na terra e tal. Né? Na outra comunidade que a gente foi, as pessoas viviam melhor, era uma casa confortável, construída pelo INCRA, né, financiada pelo INCRA, construída ali pelas pessoas da comunidade. Essa casa, eram várias casas na comunidade. Elas tinham um banheiro bem feito, né, com um chuveiro, com uma caixa d'água em cima e fossas que... Então, ali você via uma qualidade de vida melhor, e aquela comunidade, ela tinha um lago ali onde ela podia pescar, e esse lago era protegido, não era invadido. Sim. Então, ela tinha lá comida, sim, tinha uma boa moradia, sim, né? Condições de higiene muito melhor do que a primeira que eu visitei. Quer dizer, nesse sentido, o governo não poderia ajudar com que essas comunidades vivessem melhor? Você apresentou 2 cenários que demonstram claramente a importância do governo como uma intervenção reguladora e também de mudança de paradigmas. Eu vou citar um exemplo para você aqui muito claro. Todo mundo fala que a única alternativa econômica do interior do estado do Amazonas é principalmente, na verdade, ao setor primário. Estou falando de pesca, estou falando de agricultura. Mas se você for observar, todos os últimos governos, eles estabeleceram algumas metas, algumas estratégias para desenvolver o setor primário, a partir do que pessoas que dentro de gabinete acham que tem a solução mágica para poder gerar na população esperança, expectativa de melhoria de vidas, vai dar certo. E a verdade é que não vai dar certo. O nosso grande desafio no interior do estado do Amazonas é criar esperança e confiança no povo. E o povo está meio cansado de pegar R$3.000 aqui do Banco do Povo, R$5.000 ali da FEAM, vai no Pronaf e pega R$7.000, esse dinheiro vai acabar, sabe por quê? Porque a retaguarda do governo ela é completamente frágil e completamente desestruturada. É muito fácil. Eu sou técnico agrícola, por formação primária ou, aliás, secundária. E digo para você o seguinte, que se você der dinheiro para a população, você acabou de falar, num local, numa comunidade, sem banheiro, casa completamente desestruturada e a família sem esperança ou sem expectativa. Provavelmente aquela família já pegou R$3.000 do Banco do Povo e gastou com fundo de aval, jogou fora e acabou. Por quê? Porque ela pega o dinheiro e não sabe como fazer. No outro, era uma casa do INCRA, então provavelmente lá é um assentamento do INCRA.
Então, lá tem um acompanhamento técnico, lá teve uma visão estratégica de colheita, de produção, de comercialização, e, quem sabe, até tem um acompanhamento do governo federal. Mesmo que seja muito fragilizado, esse acompanhamento existe. O fato concreto é que o Estado, ele pensa que quando ele dá o dinheiro, ou dá um rabeta, ou dá uma canoa, ele está ajudando. Ele não está ajudando nada. Ele ajuda quando ele dá à população o que de mais precioso ela precisa, que é o quê? O aprendizado e o conhecimento para poder gerar, através daquilo que é suor do seu rosto, do seu trabalho, uma alternativa econômica continuada, inclusive com escala. Vou citar um exemplo. Você vai no Rio Juruá, ou vai no Médio Solimões, por exemplo, onde você foi, vai ali no Médio Solimões, ali tipo Jutaí, Fonte Boa, Guarani, Alvarães, Tefé, Quari, um pouquinho mais para cima do Juruá e no Japurá, Amarã e Juruá. Se você pegar ali aquele centro populacional, aquela mesorregião lá, se você observar, onde você chegar e perguntar o que vocês produzem aqui, cada comunidade, cada município vai dizer uma produção diferente. O que significa dizer que a produção ou a linha de raciocínio sob escala está completamente desarticulada do que o governo poderia fazer. Porque se ele faz um estudo de mercado e descobre que ali a terra é boa para mandioca, por exemplo, e que produzir farinha vai dar dinheiro para todo mundo, por que não forma uma cooperativa? Tá certo? E todo mundo produz mandioca com acompanhamento pesado, com terra mecanizada, com tudo aquilo que não é politicamente eleitoral, às vezes correto, mas que politicamente, para a estruturação da economia e das pessoas daquela região, vai dar certo. Não se faz, é por isso que eu digo para ti que eu não estou acusando o governo, nem também elogio o governo por conta disso, mas que falta isso, falta. Eu espero que o próximo governo, que na minha opinião não é o novo por causa da idade, mas será o novo por conta de uma nova mentalidade política e uma autocrítica daquilo que para trás ficou e o desafio que para frente vem, sirva para transformar a nossa economia, principalmente do interior do Estado, em um novo momento. Ok. Nós já estamos chegando aqui a 30 minutos de entrevista. Já passamos 32 minutos, deputado. Poxa, você vê nossas entrevistas como conversar com você é bom. Eu queria que o senhor respondesse uma questão aqui sobre um processo que Sim. o senhor sofreu uma condenação por improbidade administrativa. Sim. Pelo uso de um celular da Sim. Câmara. Sim. Que era utilizado pela sua esposa. Sim. O senhor recorreu dessa decisão e ainda não foi julgado. Na verdade, eu não fui condenado pelo uso. Eu fui condenado pelo pensamento de que quem julgou, tá certo, entende que eu usei ou não o celular. E quero lembrar aqui que isso foi em primeiríssima instância, portanto, algo extremamente político-eleitoral. Imagine você que só se julga uma ação como essa na semana em que a minha esposa, que é ligada ao PR, um grande partido do Brasil, com tempo de televisão, fundo partidário político, ia decidir o apoio ao governo atual do Acre ou à oposição. E julga-se um processo como esse monocraticamente, sem eu ser ouvido, inclusive, e obviamente que eu estou com a consciência absolutamente tranquila de que, em grau de recurso, em colegiado, que é um local mais qualificado para analisar um processo como esse, eu vou ser absolvido porque eu sou completamente inocente da acusação que me fazem. Pois só para esclarecer aqui a quem está nos ouvindo, é o uso do aparelho, não ou é a linha telefônica também? Para ser sincero, eu nem sei ainda, porque eu não fui nem notificado da decisão ainda. Para te ver tanta pressa para julgar, me prestar atenção, tanta pressa para julgar, eu não fui nem notificado ainda do julgamento para poder então entrar com os embargos. Então é um negócio muito estranho, muito estranho. Seja o que for, eu estou em paz com a minha consciência. É deputada no Acre? Ela foi deputada federal. Foi deputada federal de 2010 a 2015. 2011 a 2015. E hoje ela é a primeira suplente de deputada federal. Ok. Conversamos então com o deputado Silas Câmara. Eu agradeço, deputado, pela participação aqui nas nossas entrevistas. Amanhã nós temos entrevista também, sempre às 14h30, tá? Então fique ligado, amanhã às 14h30, uma nova entrevista aqui. E a gente agradece ao deputado Silas e a você que estava nos assistindo.